Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo à nossa revisão de véspera TJBA, beleza? E aqui, pessoal, eu quero passar para vocês várias dicas, resolver algumas questões que eu acredito que a FCC vai colocar para você nessa prova e agora que vocês vão realizar, beleza? Mas lembrando, turma, já segue a gente lá no Instagram, beleza? Então segue lá, @monster.concursos. Me segue no Instagram também, @professor Ian Ribeiro. E aqui, turma, nós vamos começar a ver a primeira questão e a partir disso daí eu vou destrinchar várias coisas e você tem que ter um papel e uma caneta na mão, beleza? Então, vem comigo aqui. Pessoal, o que que acontece? Ó, vamos fazer o seguinte. A primeira questão, ela é uma questão que é sobre expressão numérica. Tá? E aqui é muito importante você associar a expressão numérica a problemas que envolvam expressões no sentido de operações, no sentido de você colocar prioridades de resolução de uma operação em função da outra, beleza? E aí, quando você pega uma questão desse tipo aqui, você vai encontrar algo assim, ó, poxa, 4 menos 7 elevado ao quadrado, vezes 4 menos 6 elevado ao cubo, vezes 4 menos 5 elevado à quarta, menos, abre parênteses, e assim sucessivamente, tá? A própria questão, ela já disse para você encontrar o resultado da expressão, beleza? E aí a gente vem para essa situação aqui agora. Olha que interessante, turma. Primeira coisa, uma vez que a gente fala sobre expressão numérica, você precisa recordar algumas coisas. Já pega um papel e já pega uma caneta aí, ó. O que seriam essas coisas? Turma, você vai encontrar algumas notações visuais que você precisa resolver primeiro. Quem que você resolve primeiro? Parênteses. Ponto. A uma altura dessa, você precisa lembrar o que é um parênteses. Turma, é essa notação visual aqui. Então, quando você bate o olho em uma questão de expressão e você encontra uma situação que tenha o parênteses, você precisa priorizar. Segunda situação é quando você tem isso aqui, ó. Colchetes, beleza? Depois que você resolve o parênteses, você precisa visualizar se você tem o colchetes. E o que é o colchete? Essa notação visual aqui, beleza? Em terceiro lugar, turma, você precisa visualizar se você tem as chaves. É isso aqui, beleza? É a mesma representação que você tem, por exemplo, quando você estuda conjunto, ó. Abre chaves, fecha chaves. Tranquilo? Só que, turma, dentro dessas notações visuais, vocês vão encontrar operações, beleza? E aí, o que você vai fazer? Observe, as operações, elas também possuem prioridade. Ponto. Quais que vocês devem resolver primeiro? Turminha, lá no edital de vocês, eles não citam a parte de raiz. Se você pegar o edital aí agora, você vai perceber que ele cita apenas a noção de potência. Tranquilo? Então, a primeira coisa que você vai resolver, se aparecer, é a potência. E eu não lembro o que é potência. Eu já vou comentar, tá? Até porque a gente precisa dessa solução nessa questão. Segundo lugar, turma, é você resolver isso aqui, ó.
Só que aqui eu não repeti não, ó. É multiplicação ou divisão. E eu aprendi na escola que eu preciso resolver a divisão primeiro, independente do lugar que ela esteja. Não é assim, tá? Turma, a resolução de uma expressão, ela é sempre feita da esquerda para a direita, beleza? Então, quando você vai da esquerda para a direita, você resolve multiplicação ou divisão, aquilo que vier primeiro, da esquerda para a direita. Ponto. Se vier a multiplicação, faz a multiplicação. Se vier a divisão, faz a divisão. Tranquilo? E em terceiro colocado aqui, ó, vocês precisam fazer soma ou subtração. Aquilo que vier primeiro, no sentido da esquerda para a direita. Ponto. Pegou essas noções aqui, porque você pode realmente encontrar uma questão desse tipo? Vale a pena você lembrar só o seguinte, ó. Qual é a noção de potência que você tem? Turma, potência nada mais é do que uma multiplicação sucessiva dele mesmo, indicado por um outro número. Então, quando você pega algo assim, ó, a elevado a x, é você multiplicar o número que está embaixo uma quantidade de vezes expressa no expoente. E aí você vai encontrar assim, ó, isso é chamado de base, tá? Isso aqui é chamado de base. E esse valor que está aqui em cima, ele é chamado de expoente. E o interessante é você carregar isso daqui também, se você encontrar um número que é negativo. Por exemplo, ó, turma, na escola você aprendeu que 5 ao quadrado é 25. Isso porque você multiplica a base por ela mesma 2 vezes. 5 vezes 5, 25. Você já parou para pensar quanto que dá menos 5 ao quadrado? Quem que é a base que eu estou colocando ali? A base, turma, é o menos 5. Significa falar que eu vou carregar o sinal. Quando você carrega o sinal, você percebe que vai haver aquele menos e menos é mais. E isso a gente está vendo não é só um tópico do edital, não. Turma, aqui é um tópico muito maior que quando você pega para poder analisar, você vai observar soma, subtração, multiplicação, divisão, potência. Você vai observar conjunto natural, conjunto inteiro, conjunto racional, tá? Que pode aparecer. Você já parou para pensar que quando você tem um menos 5 ao cubo, é você multiplicar o menos 5 por ele mesmo 3 vezes. E em uma situação dessa daqui, ó, você vai perceber, menos e menos dá mais, beleza? Só que aqui dá 25. Multiplica por uma parcela negativa e ele volta a se tornar negativo. Aí entra aquela observação, base negativa elevada a expoente par fica positivo. Base negativa elevada a expoente ímpar fica positivo. Beleza? Pegou todas essas informações, aí agora a gente vai analisar a nossa questão. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é isso daqui, ó. Todo mundo. Tranquilo? Turma, faz a subtração. 4 menos 7 menos 3. Só que está elevado ao quadrado. Vezes 4 menos 6 menos 2. Só que está elevado ao cubo. 4 menos 5 menos 1. Só que está elevado à quarta potência. Beleza? Fazendo uma escadinha aí. Mas vamos continuar assim mesmo. Menos. Turminha,
5 menos 8, menos 3, só que está elevado ao quadrado, vezes 5 menos 7, menos 2, só que está elevado ao cubo. 5 menos 6, menos 1, só que está elevado à quinta potência. Para pensar que você vai ter que fazer tudo isso daqui multiplicado por ele mesmo, uma quantidade de vezes em que o expoente está indicando, ó, aqui, aqui e aqui. Menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo, porque eu faço o jogo de sinal, lembrou? Menos 2 vezes 3, percebe que o expoente é ímpar, ele volta a ser negativo. Menos 1 à quarta, ele fica positivo, menos. Aqui vai ficar 9 vezes menos 8 vezes. Turma, muito cuidado, porque em relação a esse 5 aqui, ó, o meu valor, ele é ímpar. Então, ele vai ficar menos 1. Lembra que eu falei que você tem lá no seu edital a situação de um conjunto inteiro? Lembra que o conjunto inteiro, ele envolve a parte negativa e, consequentemente, o jogo de sinal. Turma, quando você faz isso daqui, vai dar quanto? 9 vezes 8, 72. Menos 72, né? Só isso daqui, ó. Só esse número aqui dá menos 72. Percebe que eu vou multiplicar por esse menos 1? Ele volta a ser positivo. Então, aqui vai ficar, ó, menos 72. Lembra que lá na expressão não existiu menos? Menos. Aqui não voltou a ser positivo, porque menos 72 vezes menos 1 fica mais 72. Então, você só joga o 72 aqui. Ele volta a ser negativo por conta do menos que já existia na questão. Mas não é que menos e menos é mais. Ele veio positivo, quando ele colocou ali, ele voltou a ser negativo, porque é menos e mais é menos. Turma, aí a gente tem a resposta final. Porque você precisa lembrar isso para o seu edital, que quando você tem números com o sinal igual, você soma e mantém o sinal. Porque aqui é uma situação de subtração de dois números, beleza? Então, não é que ali vai dar mais, não, porque não é multiplicação e divisão. Aquela situação que você aprendeu de menos e menos é mais é em multiplicação e divisão, beleza? Aqui você vai simplesmente somar e manter o sinal. Fica muito de olho em relação a isso daí. Turma, segunda questão que a gente vai trabalhar, ela é uma questão que lá no seu edital se encaixa dessa forma, ó. Orientação temporal. Como assim orientação temporal, Ian? Turma, orientação temporal é você se localizar no tempo. É você trabalhar ali com meses, dias, semanas. E você saber se localizar dentro de um enunciado. Agora, olha que questão interessante e muito tranquila. Dois amigos se encontraram, um pergunta para o outro sobre o trabalho. Um amigo diz: ontem eu trabalhei, só irei trabalhar depois de amanhã, que é segunda. Em que dia aconteceu o encontro entre eles? Turma, vão perceber. Só irei trabalhar depois de amanhã, na segunda. Então, é o tipo de situação que você vai começar do final para o início, porque é o que a questão forneceu de informação. Aqui agora, ó, só irei trabalhar depois de amanhã, na segunda. Então, o trabalho, ele aconteceu na segunda-feira.
Ponto. Só que isso daqui no texto é o depois de amanhã. Vamos voltar no tempo? Depois de amanhã, segunda. O amanhã, domingo. O hoje, sábado. Ponto. Beleza? O hoje, sábado. E aí que tá um detalhe interessante, certo? Porque vamos pensar, turma. Ontem eu trabalhei, agora só irei trabalhar depois de amanhã, na segunda-feira. Ponto. O hoje, que é o sábado, é o encontro entre eles. Aqui agora fica mais tranquilo, porque você vai se localizar assim, ó. Vamos supor que você e seu amigo se encontraram aqui. Aí você fala assim, fulano, encontrei fulano hoje no sábado. Olha como é que as coisas se encaixam. Fulano, como é que você tá? Vamos falar sobre trabalho? Vamos. Hoje é sábado, mas eu trabalhei ontem, mas eu só vou trabalhar depois de amanhã. Eu não precisei falar que depois de amanhã é segunda-feira, porque o dia de hoje é sábado. Então, consequentemente, você já sabe que cai numa segunda. E a situação, o ontem do texto, ele também trabalhou. E aí o ontem, sexta-feira. Beleza? Mas a resposta correta é essa daqui. É você saber se localizar em dia de semana. Tópico do seu edital. Tranquilo? Vamos para a próxima questão, turma. Uma questão muito bacana que vai falar o seguinte. Luciana é professora de italiano e Luciana, ela dá aula de 14 em 14 dias. Domingos é professor de espanhol e Domingos dá aula de 4 em 4 dias. E Ana é professora de francês e dá aula de 7 em 7 dias. Os três dão aulas na mesma escola de línguas. Sabendo que deram aula no dia 29 de junho de 2022, a próxima data em que se encontrarão para dar aula é igual a que dia? Ponto. Um ponto muito bacana, tá? Porque quando você pega esse tipo de questão, turma, você vai encontrar algumas coisas em comum. Primeira coisa, ó. Nesse tipo de questão, a gente vai falar que é chamado problema de encontro. Por que é uma questão de problema de encontro? Turma, é muito claro quando a questão ela fala assim, ó, qual é a próxima data, qual é o próximo horário em que eu vou fazer alguma coisa acontecer de novo, algo que já aconteceu. É você ter ali um encontro de um fenômeno que já ocorreu. Problema de encontro. Como que você resolve isso daqui, ó? Primeira coisa, tá? Turma, você vai fazer o MMC dos valores. MMC dos valores. Ian, quais valores? O enunciado ele vai te fornecer. Porque você percebe que naquele texto ele falou algo relativo assim, ó, fulano dá aula de 14 em 14 dias. Então existe uma periodicidade dos valores. 14 em 14, 14 em 14, 4 em 4, 4 em 4, 7 em 7. Beleza? Segundo passo que você precisa fazer é esse aqui, ó. Some o resultado com o ponto de partida.
Ian, como assim ponto de partida? Turma, você já parou para pensar que naquele mesmo texto ele falou a primeira data em que o evento aconteceu? Aquela data em que a questão falou é exatamente o ponto de partida. Você vai calcular o MMC, você vai pegar aquele resultado e vai somar com o ponto de partida. Ponto. Essa é a resposta, tá? Terceira resposta. Marque o resultado. Só isso. Só isso. Beleza? Vamos ver como é que é super tranquilo, turma, de verdade, de coração mesmo. É muito tranquilo. Porque quando você pega os valores, você sabe que isso aqui, ó, 14 em 14, 4 em 4, 7 em 7. O primeiro passo não é realizar o MMC? É. Pode haver uma dificuldade de você fazer esse MMC, porque talvez tenha tempo que você tenha visto, não tem problema. A gente vai revisar agora. Turma, primeira coisa que você vai fazer é colocar os valores na horizontal. Segunda coisa que você vai fazer é, tá vendo que tem 4, 7 e 14, que são os valores que o enunciado forneceu. Você vai dividir esses valores por números primos. Então, nessa coluna aqui, ó, eu irei colocar números primos, porque eu vou realizar essa divisão. Então, primeiro eu vou por 2. 4 por 2, 2. Eu vou repetir o 7 porque eu não quero número decimal, eu quero fatorar em função de números primos. 14 por 2, 7. Pode por 2 de novo? Pode. Aqui dá 1, aqui dá 7, aqui dá 7. Qual que é o próximo valor? 7. Aqui dá 1, aqui dá 1, aqui dá 1. Foi. Quando você chega nessa linha aqui, ó, é o que a gente chama de fim. Para aí. O resultado é a multiplicação dos números primos que você utilizou. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. Lembra que você colocou o período de tempo do enunciado. Nas 3 situações, você não tem dia, dia, dia. Então, esse 28 é equivalente a 28 dias. Bora interpretar? Então, quando eu falo 28, turma, é porque a cada 28 dias eles vão se encontrar. 28, 28, 28. Qual que é o próximo valor? O próximo passo é você pegar o ponto de partida e ele deu, ó, 29 de junho. Eu vou somar esse valor 28 dias. Ian, eu posso montar um calendário? Pode, não tem problema, tá? O importante é você acertar. Mas esse aqui é o nosso ponto de partida e eu vou somar esse valor aqui. Eu vou te ensinar um macete muito legal, que é esse daqui, ó. Presta atenção. Para você descobrir se o mês ele tem 30, 31 dias, você vai fazer isso aqui, ó, com a mão. Tanto faz você contar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. O primeiro pontinho que você tem aqui não é um ossinho, ele representa janeiro, tá? Então significa falar que em cima você tem 31 dias. Você vai para fevereiro, só que vamos lá, fevereiro a gente sabe que não tem 30 dias, ele tem 28. Salvo quando você tem um ano bissexto, e quando que o ano é bissexto? Quando divide por 4. Já anota essa observação, tá? Orientação temporal. 29 dias. Subiu para março. Março, 31. Desceu para abril. 30. Subiu para maio. 31. Desceu para junho. 30 dias. Então você percebe que o mês de junho ele fecha com 30 dias. E aí tem uma sacada muito bacana.
Porque desses 28 dias, eu posso pegar um dia e jogar aqui, ó. Se eu jogo um dia dos 28, ele fecha junho e ele inicia julho. Só que, turma, quantos dias de julho eu percorro? 27. Porque um dos 28 foi para junho, sobrou 27, veio para julho. Resposta, letra E. Beleza? É uma questão aí muito bacana que você pode fazer sobre isso daí. Tranquilo? Vai seguir sempre esse passo a passo, que é você calcular o MMC, você pegar o resultado, tá na mesma unidade de tempo, soma com o ponto de partida. Pode acontecer de você ter que realizar uma conversão. Turma, super tranquilo, tá? Você tem hora, minuto, segundo. De hora para minuto, você multiplica por 60. De minuto para segundo, você multiplica por 60. Beleza? De segundo para minuto, você divide por 60. De minuto para hora, você divide por 60. Tranquilo? Então, por exemplo, 1 hora 60 minutos. 120 minutos para a hora, você pega o valor e divide. E aí você acha o resultado. Beleza? Vamos para a próxima, porque tem uma questão sobre fração que vai cair na sua prova, você tem que ficar de olho em relação a isso daí. Vamos lá, turma. Carlos Henrique fez um financiamento de um imóvel na Caixa Econômica Federal pelo programa Minha Casa Minha Vida. E ele paga mensalmente 1/5 do salário para prestação e lhe sobram R$ 520. Desse modo, o valor da prestação do financiamento que Carlos Henrique paga mensalmente é igual a quanto? Primeira coisa, é uma questão que cita fração. Turma, fração é uma divisão, tá? Só que não é uma divisão como aquela que você conhece. É e não é, sabe? Porque de fato você pode dividir. Mas a ideia de fração é você visualizar a quantidade de partes em relação a uma quantidade total. Então vamos supor, por exemplo, assim, ó, você tem um salário de R$ 900 e você divide o seu salário de R$ 900 em 3 envelopes. Só que a gente precisa entender que na fração o valor de cada envelope ou o valor de cada bloquinho, de a quantidade de partes, é sempre a mesma. Porque você pode pensar assim, Ian, mas eu poderia pegar um envelope e colocar ali dos 900, 700 em um, 100 no outro e 100 no outro. Beleza. Mas em questões de fração, a quantidade de partes é sempre a mesma em cada uma. Aí eu vou falar assim, fulano, eu dividi o meu envelope, ou dividi o meu salário em 3 envelopes. Então eu estou te dizendo que a quantidade total é igual a 3 envelopes. Olha de maneira visual. Se eu tenho 900 e eu tenho 3 envelopes, significa falar que cada envelope é igual a 300, porque eu preciso ter um resultado de 900. Pegou essa visão da parte em relação ao todo? Ponto. Lá na FCC, turma, a operação que mais cai é essa daqui, ó. É para você calcular a fração de um valor. Aqui você vai ter uma fração, só que eu quero que você entenda que esse de ele representa multiplicação. Então, quando eu pergunto para você assim, ó, fulano, quanto que vale 1/3 de 900? É porque eu estou multiplicando a fração vezes 900. Tá vendo que o 900 ele é um resultado exato.
E o denominador é igual a 1. Ué, mas não tem nada. Beleza. Mas eu sei que o 1 ele existe ali. E isso é importante, tá? Porque quando você tem essa multiplicação, a operação ela é feita assim, ó, numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 900, 900. 3 vezes 1, 3. Lembra que 900 por 3 dá 300. E de fato faz sentido. Então eu sei que um envelopinho desse aqui é 1/3 de 900, é 300. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora a gente vai resolver a questão. Lembra que você dividiu o seu salário em 5 envelopes. Desses envelopes, você gastou 1 para a prestação. Só que tem que ter muito cuidado, porque a questão não está falando que você vai gastar 1/5 de 520. Ele diz que 1/5 é para a prestação e sobrou 520. Só que, turma, esses 4 envelopes juntos, eles valem R$ 520. Então, lembra que isso daqui é a mesma coisa que 4/5. Ué, Ian, então eu posso pegar o 520, dividir por 4, porque eu sei que cada envelope tem a mesma quantidade. E eu encontro a quantidade de cada um, mas é isso aí que você vai fazer. 520 dividido por 4 dá 130. Agora, vamos pensar se faz sentido. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu digo que cada envelope tem 130, coloca 130 aqui, ó. Turma, soma essas 4 bolinhas. Não dá exatamente o 520 que ele falou que sobraria? Dá. Então, eu sei que uma prestação da casa vale R$ 130. Dica matadora, tá? Para as questões que são propostas dentro do curso do TJBA, no sentido de prova do TJBA, ele vai fornecer para você uma fração. Ele pode pedir uma fração de um resultado, que é isso daqui, e ele pode fazer exatamente isso daqui. Ele fala, olha, eu estou gastando essa fração aqui, mas quando eu gasto essa fração, está sobrando esse valor. Então, você enxerga a fração em termos de parte e total, só que eu vou pegar o valor que está sobrando e vou dividir pelo que está sobrando dentro da fração também. Porque quando ele diz assim, ó, é 1/5, o total são 5 partes. Eu já gastei uma, sobraram quanto? 4. Eu pego o que sobrou e divido pela quantidade de partes que sobraram, 4. Porque isso aqui é a mesma coisa que 4/5, já que eu gastei 1/5. Você não divide pelo de baixo, você vai dividir pelo de cima. E você interpreta o valor, tá? Volta, anota essa parte, faz com calma. Uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos é assim, ó, na dúvida, desenha. Turma, questão de fração, para você desenhar, é muito legal porque você evita errar, você desenha as bolinhas, os envelopes, você fala assim, ah, isso aqui eu gastei esse, puxa uma setinha, gastei isso aqui para o financiamento, circula o restante, fala, ah, isso aqui é o que sobrou, mas se eu sei que todo mundo tem que ter o mesmo valor, ah, então se eu dividir pela quantidade de envelopes, e aí você começa a construir uma linha de raciocínio para o conteúdo de fração. Tranquilo? Olha o que essa questão vai falar aqui agora. Mário ganhou um prêmio de R$ 300. E ele fala que ele usou 1/4 para pagar uma dívida. Ó, então é 1/4 do valor para pagar uma dívida. E ele usou 1/3 do valor para comprar um presente. Então, aqui é dívida e aqui, presente. Beleza? Vamos lá. É 1/4 de 300. 1/4 de 300.
Lembra, turma, que esse de, ele é vezes. Aqui é a mesma coisa que dividido por 1. Então, eu multiplico em cima e embaixo, e eu vou ter um resultado de 300 dividido por 4. 75. Beleza? A mesma coisa vai acontecer na parte de baixo. Porque na parte de baixo você tem 1/3 do valor. Então, ó, é 1/3 vezes 300. Multiplica em cima, embaixo. 300 dividido por 3, 100. Turminha, esse valor aqui é o que ele gastou. E é exatamente o que a questão está perguntando. O valor gasto. Resposta, letra B, 175. Tem que ter cuidado, turma, porque ele poderia ter perguntado para você o valor que sobrou. E aí, o que sobrou? 125. Mas eu quero o que gastou? 175. Porque eu somei. Beleza? Vamos para a próxima questão? É uma questão, turma, que lá no seu edital, ele fala sobre estatística. Tranquilo? E aí a gente fecha essa parte aqui. Um setor comercial de uma empresa, ele tem 9 trabalhadores. O médico do trabalho, visando uma promoção, identificou os seguintes índices de massa corpórea. Para realizar a apresentação para a alta gestão, ele vai apresentar a média, a moda e a mediana dos valores. Beleza? Média, moda, mediana dos valores. Ponto. O que vai acontecer, turma? Vamos pensar aqui agora. Quando ele pede para você calcular a média, você vai fazer isso aqui agora, ó. Pegou uma questão, pediu a média, soma tudo e divide pela quantidade total. Você vai pegar esses valores aqui, ó, e você vai somar. Beleza? Pega o resultado e divide pela quantidade total. Só que quando eu falo quantidade total, é a quantidade de valores que você tem. Lembra que você não tem 9 trabalhadores? Então, soma tudo e divide por 9. Ponto. Quando ele pede, turma, a moda, o que é a moda? É aquilo que mais repete. Você vai olhar os valores e vai pensar assim, pô, peraí, tem algum valor que repete mais? Olha o 30. Então, eu já sei que a moda é 30. Ou a resposta é a B ou é a D, tá? Já ganhou tempo. Já ganhou tempo. Como que você vai fazer a mediana? Turma, primeira coisa que você precisa enxergar é isso aqui, ó. Mediana é o que a gente chama de valor central. É aquilo que está no meio. Dica matadora, tá? Pega os valores que você tem aqui e coloca em ordem crescente. Então, vamos lá. Qual que é a ordem crescente? 20, depois 24, depois 24 de novo. Ah, tinha um outro 20 aqui, ó. Vou botar aqui. 20, depois 26 e depois, aqui agora colocou 34 vezes, né? 30, 30, 30, 30. Turma, qual que é a dica matadora? Vai eliminando os extremos. Então, ó, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Valor central. Automaticamente, quando você vai observar, a resposta é a letra B, tá? Se você fizesse só a moda e a mediana, você já achava. Se você fizesse só a média e a moda, você já achava. Então, normalmente, nessas questões de estatística, os valores eles são muito pequenos. Você não vai encontrar uma gama de valores de 30, 40, 50, não. Você vai encontrar quantidade menor. Então, você soma tudo, divide pela quantidade,
você vê aquilo que mais se repete. Se pediu só a mediana, coloque em ordem crescente. Vai eliminando os extremos. Aí eu eliminei os extremos, mas chegou uma parte que só sobraram 2 valores, porque a quantidade é par. Aí você faz a média dos termos centrais. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Elimina os extremos. Eu não tenho como eliminar de novo, porque só tem o 2 e o 3. Viu que aconteceu isso? É porque você vai fazer a média dos 2 valores. 2 mais 3 sobre 2, 1,5. E de fato eu sei que 1,5 está aqui dentro. Beleza? Turma, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sucesso na prova rasa. Professor Ian vai estar aqui torcendo por cada um de vocês. Segue a gente lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Segue o Instagram do Monster também, @monster.concursos. E lembrando, aqui é Monster, tudo nosso, nada deles. Fui!